Neste fim de semana, o jornal O Globo inaugurou na internet um site em que revisita sua própria história com um olhar crítico. Num trabalho de 10 meses, o site traz filmes e depoimentos sobre a história do jornal. Trata também de acusações dirigidas ao Globo, muitas delas fantasiosas. E há também o reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. A introdução ao texto do site observa que o apoio do Globo ao golpe é visto internamente pelas organizações Globo como um erro há anos e que a feitura do site era a melhor oportunidade para explicitar essa avaliação. E conclui, reafirmando-se o apego incondicional e perene aos valores democráticos. O site lembra que os principais órgãos da imprensa brasileira também apoiaram os militares em 64 por temerem que a democracia fosse atropelada pelo próprio presidente João Goulart, com o apoio de sindicatos e de alguns segmentos das Forças Armadas. Mas a intervenção militar para eliminar aquela ameaça e reconduzir o Brasil à democracia só devolveu a presidência a um civil 21 anos depois e numa eleição sem o voto popular. Em 84, portanto, um ano antes do fim do regime militar, num editorial de primeira página, o jornalista Roberto Marinho afirmava que o jornal O Globo permanecia fiel aos objetivos iniciais do que chamava de Revolução de 64, mas revelava conflitos com os que se esqueceram de que os acontecimentos haviam se iniciado por exigência do povo brasileiro. O editorial alertava: sem povo não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ou golpe com o qual não estaríamos solidários. Em defesa de uma visão com perspectiva histórica, o site que foi ao ar ontem afirma que, em 64, aos que dirigiam o jornal O Globo, o apoio ao golpe parecia a atitude certa para o bem do país, mas que hoje não há por que não reconhecer explicitamente que, à luz da história, foi um erro. O site afirma que se aprende com os erros e se enriquece ao reconhecê-los. E conclui: a democracia é um valor absoluto. Quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Na página do Jornal Nacional na internet, você tem acesso agora à íntegra outro lado da história da ditadura militar no Brasil. Uma verdade que os Estados Unidos conseguiram esconder por quase 50 anos. Olha, documentos secretos revelam a influência dos americanos nos anos de chumbo aqui no Brasil. E a conclusão é uma só. A nação conhecida como mais enfática defensora da democracia agiu decisivamente na interrupção das liberdades civis pelo golpe militar aqui no nosso país. A reportagem de Yula Rocha. Meus amigos chineses, estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. Está claro que os Estados Unidos queriam um golpe. Casa Branca. O que acontece aqui é capaz de mudar os rumos do cenário mundial. E o que já aconteceu aqui também mudou a história do Brasil. Os telefonemas entre o então presidente John F. Kennedy e o embaixador americano no Rio de Janeiro, Lincoln Gordon, são reveladores. A gravação mostra que eles trataram claramente do plano para retirar Jango da presidência.
As conversas que saíram daqui da Casa Branca não deixam dúvida do envolvimento dos americanos no golpe, dispostos até mesmo a uma intervenção militar para afastar João Goulart do poder. Mas ao longo desses últimos 50 anos, o governo dos Estados Unidos jamais reconheceu sua participação. E até hoje, os pedidos de entrevistas são negados para discutir o assunto. A prova dessa trama está nos arquivos secretos adquiridos pelo National Security Archive, organização não governamental da Universidade George Washington, na capital americana, onde fomos recebidos pelo historiador Peter Kornblum. Ele nos mostra arquivos com os indícios de que Kennedy e Lyndon Johnson, que assumiu a Casa Branca com o assassinato de JFK, temiam perder influência econômica e política na América Latina e estavam incomodados com o governo populista e nacionalista no Brasil. A CIA veio com todo esse conceito sobre Jango, de que sob a administração dele, o Brasil daria uma guinada para a esquerda e quando se dessem conta, os Estados Unidos perderiam o Brasil para o comunismo, como perderam Cuba e China. E nem Kennedy e nem Johnson queriam ver isso acontecer. E não viram. O governo americano atacou em todas as frentes. Gastou milhões de dólares para financiar propaganda e criar um clima anti-Goulart no Brasil. E assim desestabilizar a política interna do país com subornos pagos a políticos brasileiros. O IVAD tinha corrompido nada menos de 250 candidatos a deputado federal, 8 governadores e 600 a deputado estadual. Como mostra o documentário O Dia que Durou 21 Anos, do historiador e cineasta Camilo Tavares. É muito importante a gente dizer que essa paranoia do comunismo, essa imagem de que o João Goulart ia implantar um regime comunista no Brasil, ela foi criada, foi forjada mesmo, né, como um grande teatro que convenceu a opinião pública americana, né, e depois a opinião pública brasileira. Nos bastidores, quem dava as cartas desse teatro era o embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon. O embaixador Gordon, né, foi o protagonista do golpe de 64, né? Ele era o grande falcão, o grande agente da CIA, e ele já chegou ao Brasil em 61 determinado a derrubar o João Goulart. Camilo Tavares foi até Washington atrás de evidências e encontrou nessas caixas a história obscura da participação dos Estados Unidos nos anos de chumbo. A Casa Branca também elaborou um plano de invasão militar, a chamada Operação Brother Sun. We decided on the basis of the information that has come in this morning, go ahead and start a naval task force out. O governo americano disponibilizou um porta-aviões, um posto de comando e 4 petroleiros com mais de 500 mil barris de combustível. Estava tudo pronto, mas como João Goulart deixou o poder sem resistir, o plano não precisou ir adiante. Mas deu a segurança necessária para os militares brasileiros conduzirem o golpe. A legitimidade do novo governo brasileiro foi reconhecida imediatamente pelo presidente Johnson, o que deixou clara a aproximação de Washington com o Brasil aos olhos da comunidade internacional. Got a message that we want to send out to Castelo Branco on the occasion of his inauguration, that you ought to be a little careful while this fellow's locking people up. I think that there's some people that need to be locked up here and there. I want to be warm and friendly. Talvez um erro, mas não um arrependimento. E jamais nenhum pedido de desculpas ao Brasil, às vítimas do golpe, às famílias dos desaparecidos, aos brasileiros que morreram torturados. De um historiador para uma jornalista, deixe-me dizer que é uma grande utopia. Seria uma situação utópica oficiais americanos, mesmo 50 anos depois, estarem dispostos a dizer: fizemos uma coisa má nos anos 60. Isso não vai acontecer. E amanhã o repórter Fábio Diamante vai mostrar o medo que os militares sentiam dos artistas. A música popular brasileira foi um dos principais inimigos da ditadura. A censura queria calar aqueles que cantavam por liberdade. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso
Durante 21 anos, o Brasil viveu sob uma ditadura militar. Passados 45 anos desde o golpe de 1964, muitas feridas permanecem abertas. Um jornal de grande circulação até hoje não conseguiu explicar a sua atuação nesse período conturbado. É essa história nebulosa que o jornalismo da Record vai contar em breve. Imagens de um passado recente. Fiquei pendurado no pau-de-arara um dia inteiro. Registros de um dos períodos mais violentos da política brasileira, a ditadura militar. O cálculo é que pelo menos 500 pessoas tenham sido torturadas neste prédio e 64 morreram sob tortura. Eu era torturada, era machucada, porque cheirava a leite azedo. Você vai ver como foi a ação conivente dos jornais do Grupo Folha, proprietário da Folha de São Paulo, durante a ditadura. Vai conhecer o misterioso caso de Joaquim Seixas, militante político, pai de família, torturado e assassinado nos porões da ditadura militar. E descobrir por que a notícia da morte dele foi manchete de um dos jornais do Grupo Folha com um dia de antecedência. Quando chega lá, eu vejo meu pai está vivo. Quer dizer, eu já sabia que meu pai ia ser assassinado. O jornalismo da Record entra na discussão e repercute o editorial da Folha de São Paulo, que chamou a ditadura brasileira de dita branda. Afinal, quantas vítimas? Quanta crueldade? Quantos mortos são necessários para um governo ser considerado uma ditadura? O que pensam os especialistas? Não podemos esquecer que determinados meios de comunicação também financiaram a tortura. Uma ofensa para a opinião pública. A única coisa que esses desgraçados não tiraram de mim foi a dignidade e a alegria, embora eu chore quando falo desse assunto. E um desrespeito para quem sentiu na pele a crueldade de uma ditadura militar. É como se a gente estivesse sendo punida de novo, entende? Desrespeitada de novo. O escândalo da dita branda, em breve, no jornalismo da Record.